Devocional Leitura Cristã. Esperar a morte ou andar com Deus? Gênesis capítulo 5. No 5º capítulo de Gênesis, encontramos repetidas vezes o refrão: "E então ele morreu. Fulano viveu tantos anos, e depois morreu, e depois morreu, e depois morreu." Por que a repetição? Desde o início, a intenção de Deus era que o relacionamento entre ele e seus portadores de imagens fosse eterno. Adão e Eva deveriam experimentar a vida eterna com Deus. A rebelião deles pôs fim a essa trajetória. Mesmo que a morte não tenha caído sobre eles imediatamente, Adão viveu até a idade de 930 anos, de acordo com versículo 5, ela era inevitável. O capítulo anterior a essa lista de mortes registra o primeiro assassinato, outra morte, e os 3 capítulos seguintes registram o dilúvio, no qual a raça humana morre, com exceção apenas de Noé e sua família. Seja por assassinato, ou por julgamento divino imediato, ou por velhice, o resultado é sempre o mesmo. E então ele morreu. De fato, por decreto justo de Deus, a morte está tomando conta da raça humana. Os períodos de vida em Gênesis 5 são extraordinários. Elas não podem durar. Mais anos significam mais maldade. Em Gênesis 6, versículo 3, Deus determina encurtar o tempo de vida de seus rebeldes portadores de imagens. Essa decisão é implementada gradualmente, mas com firmeza, de modo que, em Gênesis capítulo 11, as idades registradas diminuíram consideravelmente e, em registros posteriores, pouquíssimos vivem mais de 120 anos. Mas qualquer que seja a idade, o resultado final é o mesmo. E então ele morreu. O pensamento ocidental contemporâneo considera a morte tão assustadora que, em uma conversa educada, ela é o último tabu. Hoje em dia, é possível conversar sobre sexo e finanças sem levantar uma sobrancelha. Mencione a morte e a maioria das pessoas se sentirá desconfortável. Na melhor das hipóteses, até mesmo muitos cristãos pensam em sua fé quase que exclusivamente em termos do que ela faz por eles agora, em vez de prepará-los para a eternidade, de modo que ela transforme a maneira como vivem agora. Deus não quer que fechemos os olhos para os efeitos do nosso pecado, para a inevitabilidade da morte. No entanto, esse capítulo inclui uma brilhante exceção no versículo 4. Enoque andou com Deus, depois não existiu mais, porque Deus o levou. Andar com Deus significa 4 coisas. Primeiro, Enoque andou pela fé. Andar pela fé é andar não pelo que vemos. Segundo, Enoque andou em santidade. Terceiro, havia concordância entre Enoque e Deus. Quarto, Enoque andou com Deus por um longo tempo. Ele passou a andar com Deus quando Metusalém, seu filho, foi gerado. E nesse tempo, ele tinha 65 anos. Ele viveu mais 300 anos. Portanto, andou com Deus durante 3 séculos, de forma consistente. Diante disso, andar com Deus é como se ele estivesse mostrando que a morte não é algo supostamente necessário, que aqueles que andam com Deus um dia escapam da morte, que mesmo para aqueles que morrem, há esperança, na graça de Deus, de vida além de nossa morte inevitável. Mas isso está ligado a uma caminhada com Deus. Será necessário o restante da Bíblia para entender o que isso significa. Vamos refletir um pouco. Como as genealogias apresentadas na passagem de hoje podem nos ensinar sobre a continuidade da promessa divina
ao longo das gerações? Qual é a perspectiva bíblica sobre a morte e a vida eterna em outras passagens? Qual é a importância da perseverança na fé, destacada nas histórias de personagens como Matusalém, que viveu por um período significativamente longo? Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amoroso, hoje nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão pela Tua palavra, que nos guia e nos revela a verdade sobre a vida e a morte. Ao considerarmos o 5º capítulo de Gênesis, somos lembrados da inevitabilidade da morte que permeia a história humana. A repetição solene de "e então ele morreu" ecoa como um lembrete constante de nossa condição frágil e finita. Senhor, reconhecemos que, desde o princípio, a Tua intenção era que a comunhão entre Tu e Tuas criaturas fosse eterna. No entanto, a rebelião introduziu a morte, e agora enfrentamos a realidade de nossa condição mortal. Hoje, oramos para que possamos compreender a profundidade da nossa necessidade por Ti e a urgência de vivermos de acordo com a Tua vontade. Ao contemplarmos a exceção notável de Enoque, que andou com Deus, somos inspirados e desafiados. Senhor, ajuda-nos a andar pela fé, confiando em Ti mesmo quando não vemos claramente. Que a santidade permeie nossas vidas e que haja uma concordância entre nós e Ti. Que nossa caminhada contigo não seja passageira, mas consistente ao longo dos dias, semanas e anos. Que possamos compreender profundamente o significado de andar com Deus e buscar essa jornada todos os dias de nossas vidas. Obrigado por seres um Deus que nos ama, orienta-nos e oferece esperança além da inevitabilidade da morte. Que a Tua palavra continue a iluminar o nosso caminho, fortalecendo-nos para vivermos de maneira que honre e glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe para nos ajudar com esse ministério. Não esqueça de se inscrever no canal. Que o nosso Deus te abençoe grandiosamente. Até mais.